Oi, pessoal, eu sou a professora Larice e essa é a nossa aula de resposta imune contra transplantes. A imunologia de transplantes, ela envolve a compatibilidade imunogenética entre doadores e receptores ao transplante de órgãos e tecidos. Ela também envolve a compreensão da cura de muitas doenças pela implantação de células, tecidos ou órgãos saudáveis de um indivíduo para outro. O complexo de histocompatibilidade, MCH, denominado no homem de sistema HLA, ele está envolvido nos mecanismos de reconhecimento celular, visando proteger o organismo de agressões externas e da regulação da resposta imunológica. É tão importante saber que o HLA está envolvido na história de um transplante bem-sucedido, que é feita até uma tipagem HLA para saber realmente se esse órgão pode ser transplantado ou não. O HLA, ele é herdado, vem uma parte da mãe e outra do pai. A identidade HLA, ela é composta por vários genes agrupados na mesma região do cromossomo 6. Cada gene possui uma diversidade muito grande de alelos. Sabe-se que mais de 11 mil alelos já foram identificados em todo o mundo. Por isso, é muito raro que os indivíduos tenham os mesmos grupos de genes, ou seja, que sejam compatíveis. A grande complexidade dos transplantes é encontrar essa compatibilidade entre doador e receptor. E ainda assim, mesmo com o uso de medicamentos imunossupressores que ajudam a adequar o sistema imunológico contra o ataque a esse corpo estranho, a rejeição de órgãos pode acontecer. Então, a rejeição ela é um reflexo da resposta imunológica aumentada, inicialmente local, envolvendo, na maioria das vezes, os antígenos HLA do órgão transplantado. Em relação ao histórico dos transplantes, o primeiro relato de transplante, pasmem, ocorreu em Gênesis, capítulo 2, versículo 21 a 22, no relato em que Adão aparece como o primeiro doador, que ele doa a costela para fazer Eva. Então, esse é o primeiro relato histórico que a gente tem de transplante. Também tem dois médicos chineses, né, de Toua To e Pien Xiu, que eram gêmeos e nasceram em 287 depois de Cristo. Eles fizeram um transplante de uma perna de um soldado negro para um velho branco que tinha acabado de perder a perna. É lógico que isso não deu certo, mas foi também um dos primeiros relatos de transplantes. Depois veio as primeiras tentativas de transfusão de sangue, na época da guerra, entre 1914 e 1918 já tinha até banco de sangue. E teve também os enxertos de pele, que iniciaram no final dos anos 20, como medida paliativa para casos de queimadura. Então, não era algo que ficava a pele da pessoa, eles colocavam até o tecido dar uma recuperada, e lógico, esse enxerto depois ele era retirado para que a própria pele da pessoa terminasse de fechar, porque era rejeitado se deixasse ali. Transplante de córnea também começou em 1905, consolidando-se em 1944. Então, nos anos de 1900 foram onde surgiram os primeiros relatos de transplantes. Aí, no final da década que foi melhorando a qualidade dos transplantes. Então, a era moderna dos transplantes, ela começou mesmo em 1950, com transplantes de órgãos não regeneráveis, né? Como coração, que foi bem no finzinho dessa época, enfim. E teve Emmerich Ullmann, em 1961 e 1937, né? Ele removeu um rim de um cachorro e o manteve funcionando por poucos dias no corpo de outro cachorro. E Peter Madower ganhou o Prêmio Nobel em 1960 pelo seu trabalho sobre a imunologia dos transplantes, porque ele identificou a importância da imunidade celular no processo de rejeição dos enxertos, permitindo o desenvolvimento de protocolos de imunossupressão para tentar evitar esse tipo de rejeição. Alguns conceitos, eles são chaves em relação ao estudo dos transplantes. Então, o transplante ele é um tratamento amplamente utilizado para a substituição de órgãos e tecidos que não funcionam por órgãos e tecidos saudáveis. Tecnicamente, o transplante ele é o processo da retirada das células, tecidos ou órgãos chamados de enxerto de um indivíduo e colocado em um indivíduo
geralmente diferente. O indivíduo que fornece o enxerto, ele é chamado de doador. E o indivíduo que recebe o enxerto é chamado de receptor ou hospedeiro. Se o enxerto é colocado em sua localização anatômica normal, o procedimento é chamado de transplante ortotópico. Se o enxerto é colocado num local diferente, o procedimento é chamado de transplante heterotópico. Por exemplo, pegar a pele da perna e colocar na barriga. Isso seria heterotópico. A transfusão refere-se à transferência de células do sangue circulante ou do plasma de um indivíduo para o outro. Os imunologistas de transplante, eles têm desenvolvido um vocabulário especial para poder tratar desses termos, né, de questão de tipos de células, tecidos que são encontrados no ambiente do transplante. Um enxerto transplantado de um indivíduo para o mesmo indivíduo é chamado de enxerto autólogo, ou seja, da pessoa para pessoa, ela mesma para ela mesma. Um enxerto transplantado entre dois indivíduos geneticamente idênticos é denominado de enxerto singênico, por exemplo, entre gêmeos idênticos. Um enxerto transplantado entre dois indivíduos geneticamente diferentes da mesma espécie é chamado de enxerto halogênico, como esses bonequinhos, eles são humanos, são da mesma espécie, mas eles não são geneticamente idênticos, eles não são irmãos gêmeos. Então, isso é enxerto singênico. Um enxerto transplantado entre dois indivíduos geneticamente diferentes da mesma espécie é chamado, então, de enxerto halogênico, tá, gente? Grava isso. Um enxerto transplantado entre indivíduos de espécies diferentes é chamado de enxerto xenogênico, tipo um porco para uma pessoa. É igual o cara lá pegou o cachorro e se ele tivesse tentado, por exemplo, passar por um ser humano. As moléculas que são reconhecidas como estranhas em enxertos são chamadas de haloantígenos. E aquelas nos xenoenxertos são chamadas de xenoantígenos. Os linfócitos e anticorpos que reagem, né, com esses haloantígenos ou xenoantígenos são descritos como sendo haloreativos e xenoreativos, tá? Então, esses são os principais conceitinhos que a gente tem. Os transplantes halogênicos, eles são os mais comuns de acontecerem. E eles acontecem quando o doador é vivo, né? Por exemplo, um parente vai doar um rim, um pedaço de um fígado, alguma coisa assim. Ou um doador vivo não relacionado, né? Que não é parente. Além disso, também há o doador cadáver, né? Que é quando a pessoa ela tem morte cerebral e aí ela também pode doar os órgãos ou até mesmo morte total, mas aí é feito de uma maneira muito rápida. Tem alguns protocolos para ser feito isso. O transplante ortotópico, né, que é a mesma localização anatômica, a gente já falou, e heterotópico de localização anatômica diferente. A seleção de doadores, ela segue uma série de protocolos mesmo. E vocês podem ter até mais informação na ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Se quiserem depois dar uma olhada, lá tem todas as fichas, tudo que deve ser preenchido, todos os exames que devem ser feitos. Mas os mais importantes é o seguinte: o doador, ele não pode ter nenhum tipo de doença crônica, senão ele não pode doar o órgão. É feita uma tipagem, né, do sistema BO, para não dar incompatibilidade de sanguínea, e também é feita uma tipagem HLA, né, que é o complexo de histocompatibilidade. Além disso, também é feita uma prova cruzada chamada CrossMatch. Eu vou falar um pouquinho dessa prova. A CrossMatch, ela envolve, né, o soro do receptor, que tem os anticorpos, versus a célula do doador, que tem os antígenos. Então, eu pego ela é empregada, então, essa prova para avaliar se o receptor não é sensibilizado contra os antígenos de histocompatibilidade do doador. Então, nessa avaliação, ela é feita in vitro, tá? No qual uma amostra de soro do receptor, que tem, né, os anticorpos, é misturada com linfócitos do doador, ou seja, células mononucleares, e incubadas por um período de tempo. Após a incubação, durante a qual deve ocorrer a formação do complexo antígeno-anticorpo no soro, se houver a presença, né, de anticorpos anti-HLA,
adiciona-se ao sistema uma fonte de complemento, que deverá, então, provocar a lise dos linfócitos reconhecidos pelos anticorpos, né? Lembra que os anticorpos podem mediar a ativação por sistema complemento, via clássica? Então, é isso que acontece. Então, eu coloco soro, eu coloco o anticorpo junto com o antígeno, faz a ligação. Aí, para mim ver se realmente houve uma reação anti-HLA, eu acrescento células do sistema complemento que vão ali reconhecer esses anticorpos ligados na membrana dessas células e vão iniciar a cascata até chegar no MAC. Isso vai levar a uma lise dessas células mononucleares, desses linfócitos. Então, acontece a lise dos linfócitos reconhecidos pelos anticorpos. Na reação positiva, uma vez que exista antígenos específicos antidoador em circulação, se for realizado um transplante, ele poderá ser rapidamente rejeitado. E aí, a metodologia que a gente usa para fazer esse exame, ela é chamada de linfotoxicidade dependente de complemento, ou também pode ser usada uma outra técnica, que é a citometria de fluxo. Ambas as técnicas, elas envolvem, né, uma resposta imune adaptativa, porque a gente tem atividade de anticorpos, que é do tipo humoral, e a gente tem atividade de linfócitos também, né, do tipo celular. E há, então, um halo reconhecimento. Então, é dessa forma que é feito o cross-match. A rejeição de transplantes, ela é uma reação imune, como a gente já viu. E tem algumas evidências que provam isso. Por exemplo, exposição anterior às moléculas, né, de HLA e de MHC do doador levam à aceleração da rejeição ao enxerto. Lembra que o MHC é o complexozinho que apresenta antígeno para os linfócitos. Então, quando tem exposição anterior a essas moléculas, pode acelerar a rejeição do enxerto. Então, a rejeição do enxerto, ela mostra memória e especificidade. Depois eu vou mostrar uma figurinha que mostra exatamente isso. A capacidade de rejeitar rapidamente o enxerto pode ser transferida para indivíduos virgens com linfócitos de indivíduos sensibilizados, ou seja, a rejeição do enxerto, ela é realmente mediada por linfócitos, porque ela envolve essa questão da memória imunológica, dessa especificidade. A depressão ou inativação de células T por fármacos ou anticorpos resulta em redução da rejeição do enxerto. Tanto é que a gente usa, né, imunossupressores para evitar a rejeição do enxerto. Então, por exemplo, quando a gente usa indivíduos, espécies isogênicas, ou seja, geneticamente idênticas, a chance do transplante dar certo, ser aceito, igual vocês estão vendo no desenho do ratinho, é muito grande. Porque eles são geneticamente idênticos, compartilham o mesmo complexo HLA, enfim. Mas, se eu pego, por exemplo, e transplanto a pele de um camundongo isogênico, né, para outro animal de uma outra linhagem diferente, esse outro animal vai rejeitar esse transplante, esse enxerto, porque ele não vai reconhecer aquele complexo HLA que está ali, e por isso ele vai rejeitar. Então, como ficaria isso? Então, para entender essa questão da rejeição, a gente tem que entender a natureza dos haloantígenos. E os antígenos que estimulam a resposta imune adaptativa no transplante, eles são proteínas de histocompatibilidade, HLA. Como eu falei lá no início, codificadas por vários genes polimórficos, né? A gente viu 11.000 tipos já de polimorfismos descritos na população. Então, são moléculas muito diferentes. E aí é o problema, né? Achar algo que é compatível. Então, os antígenos do halo enxerto, que funcionam como os principais alvos de rejeição, são proteínas que são codificadas no MHC, porque elas precisam ser codificadas no MHC para serem apresentadas aí para a imunidade adaptativa, para as células da imunidade adaptativa. Vamos entender um pouquinho como que acontece essa rejeição de primeiro e segundo conjunto de enxertos, né? Então, já se fez, né, alguns experimentos, e aí mostra na figurinha 3 ratinhos de linhagem A tentando fazer um enxerto de pele e o tempo que decorre após esse enxerto. Então, os resultados do experimento apresentado indicam que a rejeição do enxerto apresenta as características da resposta imune adaptativa, ou seja, memória e a mediação por linfócitos. Um camundongo de linhagem pura B,
que é o laranjadinho, vai rejeitar um enxerto de um camundongo de linhagem pura A, que é esse verdinho, com uma cinética de primeiro conjunto, que é esse painel aí da esquerda. Um camundongo de linhagem B, sensibilizado com um enxerto anterior de uma linhagem pura de camundongo A, vai rejeitar um segundo enxerto a partir de uma cepa pura. Por isso que essa setinha puxa para cá, tá? É exatamente isso que ele está falando. Um camundongo com cinética de segundo conjunto, que é essa parte aí do meio que eu acabei de mostrar, demonstra então a memória imunológica. Você vai ter essa rejeição de segundo conjunto. Um camundongo da linhagem B injetado com linfócitos B a partir de outro camundongo que já rejeitou um enxerto de uma cepa de camundongos A, rejeitará um enxerto de um camundongo de linhagem A com cinética de segundo conjunto, que é esse painel aí da direita, esse último, o que demonstra o papel dos linfócitos na mediação de rejeição e memória. Então, o camundongo de linhagem B sensibilizado por um enxerto anterior de uma linhagem A, ele vai rejeitar um enxerto de uma terceira linhagem, não relacionada com a cinética de primeiro conjunto, demonstrando assim uma outra característica da imunidade adaptativa, a especificidade. Quando os enxertos são singênicos, ou seja, geneticamente idênticos, né, eles nunca são rejeitados, que não é o caso aí da figurinha. Já nesse outro exemplo, o que a gente tem? A gente tem também a genética da rejeição de enxertos, né? Na figura, as duas cores diferentes do camundongo representam as linhagens puras, com diferentes haplótipos do MHC. Então, os alelos MHC herdado de ambos os pais são expressos de modo predominantemente na pele de uma prole A e de uma prole B. E, portanto, né, esses camundongos são representados por ambas as cores. Então, o camundongozinho que é laranjado e verde, ele veio tanto ele é o cruzamento do ratinho A com o ratinho B. Enxertos singênicos não são rejeitados. Então, em A gente vê o quê? Os aloenxertos são sempre rejeitados. Aqui, ó. Então, quando é singênico, ele não é rejeitado, porque são geneticamente idênticos. Nesse exemplo aqui do doador de linhagem B, como eles são diferentes, aí a gente vê a rejeição. Então, tem o enxerto halogênico inteiro rejeitado. Nesse caso aqui, o ratinho o ratinho laranjado tá doando um tecido pro ratinho que é meio que filho dele. Então, eu também não tenho rejeição, porque o enxerto do progenitor não é rejeitado. Mas, se o ratinho colorido fosse doar, por exemplo, para o pai dele ou para a mãe dele, o pai ou a mãe ia rejeitar, porque ele não conhece a outra metade, a outra parte do complexo de histocompatibilidade, né? E aí o MHC ele apresenta de forma diferente. Então, o enxerto desse ratinho de cruzamento híbrido, ele é rejeitado pela linhagem pura do progenitor, né? Rejeitado pela mãe ou pelo pai. Continuando, então, o reconhecimento dos aloantígenos pelas células T, eles envolvem as moléculas de MHC, né, que são responsáveis pela rejeição forte e rápida, e as moléculas halogênicas do MHC, elas podem ser apresentadas para reconhecimento pelas células T do receptor de duas maneiras fundamentais diferentes, chamadas de via direta e chamadas de via indireta. Então, as células T do receptor de enxerto reconhecem as moléculas do MHC intactas, não processadas no enxerto. Isso é chamado de reconhecimento direto dos aloenxertos. As células T do receptor de enxerto reconhecem apenas as moléculas de MHC, no contexto de moléculas de MHC do receptor, o que implica que as moléculas de MHC desse receptor, elas devem ser apresentadas, devem estar sendo apresentadas, né, por proteínas de MHC de enxerto halogênico para as células T do receptor. E esse processo é chamado de reconhecimento indireto. Então, prestem atenção aqui na figurinha. Na figurinha, o que a gente tem? O reconhecimento direto do aloantígeno ocorrendo, né, quando essas células T se ligam diretamente a uma molécula halogênica do MHC intacta em uma célula apresentadora de um enxerto do doador. Então, vejam que a APC apresenta o antígeno diretamente para a célula T aloreativa,
Então, isso aqui é reconhecimento direto de haloantígeno, tá? Então, elas processa e já apresenta. Na apresentação indireta, olha o que acontece. Ocorre o reconhecimento indireto dos haloantígenos, quando as moléculas de MHC halogênicas de células do enxerto são capturadas e processadas pelas APCs, então ela é capturada e processada pela APC, e os fragmentos de peptídeo da molécula de MHC halogênica contendo esses resíduos polimórficos, né, de aminoácidos, são ligados e apresentados pela molécula própria do MHC do receptor. Então, a célula apresentadora de antígeno, né, ela vai fazer a apresentação desse peptídeo processado de molécula ligada, então, à própria molécula mesmo que a gente conhece, aquela da forma tradicional de MHC. Então, aqui, ó, houve um processamento para ele apresentar. Nesse caso aqui, não, ela só pegou e apresentou, foi direto. Então, isso é direto e isso aqui é indireto. Então, outra coisa que pode acontecer, né, de apresentação direta, para ficar mais claro ainda, é o seguinte. Então, por exemplo, a gente tem lá a base molecular do reconhecimento direto das moléculas de MHC halogênicas. E o reconhecimento direto das moléculas de MHC halogênica pode ser pensado como uma reação cruzada entre uma célula T específica para uma molécula própria do complexo de MHC. Então, em A gente tem aí o reconhecimento, né, da molécula de MHC halogênica própria. Então, aqui eu tenho normal, tenho o receptor da célula T, tenho o peptídeo aqui sendo apresentado pelo MHC próprio. Então, a molécula de MHC, ela apresenta um peptídeo estranho para a célula T, relacionada para reconhecer um MHC próprio fracamente, mas pode reconhecer o complexo de MHC próprio. Então, aqui é a apresentação direta. No halo-reconhecimento, o que a gente tem, né? O MHC próprio, célula T, restrita, reconhece uma estrutura formada tanto pela molécula de MHC halogênica quanto pelo peptídeo ligado. Então, tanto o peptídeo quanto essa molécula aqui de MHC halogênica, ela vai conseguir ser reconhecida por esse receptor. Então, os peptídeos que se ligam à molécula de MHC do enxerto podem contribuir para esse halo reconhecimento, ou não, né? Que é o caso do C. Então, aqui o MHC próprio de célula T restrita reconhece a molécula de MHC halogênica, cuja estrutura se assemelha ao complexo próprio estranho. Então, não necessariamente precisa estar igual. E a célula T, ela reconhece essa molécula de MHC halogênica não processada na célula apresentadora de antígeno do enxerto, tá? Que seria, então, aquele direto que a gente já falou anteriormente. Já o reconhecimento da forma indireta, a gente vai ter o quê? No reconhecimento indireto da forma dos haloantígenos, a gente também tem moléculas de MHC halogênicas que são, né, apresentadas pelas células apresentadoras de antígeno. Aí a penetração no enxerto, depois da penetração no enxerto, a gente vai ter células T reconhecendo o MHC halogênico e após esse reconhecimento eu tenho, né, a ativação de células CD4 e CD8. Então, para ficar claro, na via indireta, as moléculas de MHC halogênicas do doador são capturadas e processadas pela APC do receptor. E os peptídeos derivados da molécula de MHC halogênica são apresentados em associação às moléculas de MHC. Assim, os peptídeos da molécula de MHC halogênicas são apresentados pelas APCs do hospedeiro e reconhecidas pelas células T como antígenos convencionais de proteínas estranhas. A apresentação indireta pode resultar no halo-reconhecimento por células TCD4, porque o halo-antígeno é adquirido pelas células apresentadoras de antígeno do hospedeiro, principalmente através da via endossomal vesicular, que é uma consequência da fagocitose, e por isso apresentada por moléculas de MHC classe 2. Alguns antígenos de células fagocitadas no enxerto parecem entrar na via de apresentação de antígeno do MHC de classe 1 e são indiretamente reconhecidos por células TCD8. Esse fenômeno é um exemplo de apresentação cruzada ou preparação cruzada, tá?
Então, a apresentação de peptídeos processados de moléculas de MHC, elas podem estar ligadas a esse MHC próprio, né? Você tem a coleta e o processamento, depois você tem a apresentação do peptídeo para a célula ter aloreativa. E aí, né, após essa apresentação, a gente vai ter então a indução da resposta imune contra os transplantes. E na indução, a gente tem a sensibilização e a rejeição, né? Então, são duas coisas que podem acontecer. No caso do alo-reconhecimento direto, né? As células dendríticas do doador, elas migram para os tecidos linfóides secundários no enxerto, onde apresentam as moléculas de MHC halogênicas para as células T do hospedeiro, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui. Então, elas migram, né, para esses órgãos periféricos e faz o transporte do haloantígeno para o linfonodo. Então, pega lá do enxerto, migra lá para o linfonodo para fazer a sensibilização das células T. Então, faz a ativação de células T, gerando, né, células T efetoras pela apresentação direta e indireta do antígeno, que foi o que eu acabei de explicar da questão do MHC de classe 2 para o CD4 e MHC1 para o CD8. No caso do aloreconhecimento indireto, as células dendríticas do receptor que entraram no haloenxerto transportam as proteínas do MHC do doador para os tecidos linfóides secundários e apresentam esses peptídeos derivados dessas proteínas do MHC aloreativas, células T no hospedeiro. Em ambos os casos, as células T tornam-se ativas e diferenciam-se em células efetoras. Aí, na parte B, que é a rejeição, as células T efetoralo-reativas, elas migram para o enxerto e tornam-se, né, induzem aí uma resposta inflamatória, uma resposta de rejeição, né, mediando então os danos. Então, depois que a célula foi sensibilizada, né, pensa, eu recebi o órgão, essa célula pegou a apresentadora de antígeno, processou o antígeno do órgão, levou para o linfonodo, apresentou lá para o linfócito, por via direta ou indireta. Esse linfócito, então, ele vai para o local onde está esse órgão e aí lá, migrando para esse local de órgão, já como uma célula efetora, uma célula ativa, ele faz, então, a indução de toda aquela resposta inflamatória, de necrose, de lise, para realmente fazer a resposta de rejeição do enxerto, levando, então, essas células à morte, né? Secreta muitas citocinas para fazer isso. Outro tipo de rejeição que a gente tem é a linfocitária mista, né? E essa rejeição linfocitária mista, ela ocorre em uma via. As células estimuladoras, né, a partir de um doador Y, por exemplo, que tá ali no cantinho aqui, ó. Então, eu tenho aqui um doador Y e aqui eu tenho um doador X. Então, no doador X, eu tenho mistura de células sanguíneas mononucleares de dois doadores em cultura de tecido. E aqui, né, mitocondrialmente inativado, o do doador Y. Isso eu faço uma plaquinha, formando aí a reação linfocitária mista, que tá aqui nessa plaquinha, o que significa essa sigla. Então, vamos lá. Após, então, né, em uma reação linfocitária mista de uma via, células estimuladoras, a partir de um dado doador Y, ativam e causam a expansão de dois tipos de célula T responsivas do doador X. As células TCD4 do doador X reagem a moléculas de classe 2 do doador Y, e os linfócitos TCD8 do doador X reagem às moléculas de MHC de classe 1 do doador Y. As células TCD4 diferenciam-se em células T auxiliares secretoras e citocinas, e as células TCD8 diferenciam, né, em citotóxicas ou citolíticas. Então, aqui eu tenho o reconhecimento da célula T responsiva das moléculas de MHC halogênica. Linfócito TCD8 do doador, que é uma célula responsiva, né, do doador X, aqui também a CD4 do doador X. O MHC vai vir do doador Y, tá? Então, a apresentadora de antígeno aqui que está apresentando é do doador Y. Ela que vai induzir a sensibilização dos linfócitos do doador X. E aí, essas células sensibilizadas, né, elas vão levar a função efetora de células que ela tem, né, levando a lise celular ou a secreção de citocinas, no caso, se for uma CD4. Então, isso também é um exemplo de reação linfocitária mista.
Em relação aos mecanismos imunológicos de rejeição de enxerto, eles envolvem três aspectos principais. Eles envolvem a reação hiperaguda, né? Então, hiperaguda, rejeição aguda e rejeição crônica. Em diferentes modelos experimentais e em transplantes clínicos, as células CD4, CD8, aloreativa e os aloanticorpos, todos têm mostrado-se capazes de mediar a rejeição de um enxerto. Essas diferentes efetoras imunológicas, elas causam a rejeição do enxerto por esses diferentes mecanismos, por esses três diferentes mecanismos. Então, na rejeição hiperaguda, ela é caracterizada pela oclusão trombótica da vascularização, da vasculatura do enxerto, que começa dentro de minutos e horas após vasos sanguíneos do hospedeiro serem anastomosados, né? Então, os vasos do enxerto, eles acabam sofrendo essa rejeição hiperaguda que acontece bem mais rápida do que as outras. Então, eu tenho aí, por exemplo, no desenho, mostrando a rejeição hiperaguda, em que os anticorpos pré-formados, né, reativos com endotélio vascular, ativam o complemento e desencadeiam a trombose intravascular rápida e a necrose da parede do vaso. Então, é isso que acontece na rejeição hiperaguda. Já na rejeição aguda, ela é um processo de lesão do parênquima e dos vasos sanguíneos do enxerto, mediada por células T aloreativas e anticorpos. E a rejeição aguda, ela pode ser do tipo celular e do tipo mediada por anticorpos. Celular, né? Os principais mecanismos de rejeição celular aguda é a inflamação causada pelas citocinas, que são produzidas por células T auxiliares, ou morte mediada por células citolíticas, né? O CD8. Já a rejeição aguda mediada por anticorpos, ela geralmente acontece principalmente com anticorpos que foram criados contra as moléculas HLA, né? E aí você tem células endoteliais vasculares causando lesão endotelial, né? Ou seja, esses anticorpos atacam essas células endoteliais vasculares, leva também a trombose intravascular e também resulta na destruição do enxerto. Então, em B, que vocês estão vendo aí, que é a rejeição aguda, os linfócitos TCD4 e CD8 reativos com os halos antígenos em células endoteliais e nas células do parênquima medeiam danos a esse tipo de células. Os anticorpos aloreativos formados após o enxerto podem também contribuir para a lesão parenquimosa e vascular, danificando então o vaso, o tecido. Já a rejeição crônica, ela também é conhecida como vasculopatia do enxerto. À medida que a terapia para rejeição aguda melhorou, a maior causa de falha de halo-enxerto de órgãos vascularizados torna-se a rejeição crônica. A lesão dominante da rejeição crônica em enxertos vascularizados é a oclusão arterial, como resultado da proliferação de células de músculo liso, né, da camada íntima, e os enxertos eventualmente falham, principalmente por causa do dano isquêmico resultante. Então, em C, na rejeição crônica dos enxertos, com a arteriosclerose, a lesão, né, ela acontece na parede do vaso e conduz à proliferação celular do músculo liso e oclusão luminal, né? Então, você tem o fechamento do vaso. Essa lesão ela pode ser provocada por uma rejeição inflamatória crônica a aloantígenos na parede do vaso. Então, é isso que acontece nesses três tipos de rejeição. Em relação ao tratamento, o que a gente pode ter aí, né? Então, uma meta importante da pesquisa de transplantes é encontrar maneiras de induzir a tolerância específica do doador que permita que os enxertos sobrevivam sem imunossupressão inespecífica. Então, tem alguns métodos para reduzir essa imunogenicidade de aloenxertos, né? A principal estratégia é induzir a imunogenicidade do enxerto e minimizar as diferenças halogênicas entre doador e receptor. Então, isso é uma das coisas que dá para fazer. Mas, enfim, os pacientes, geralmente, eles têm que tomar alguns tipos de fármacos imunossupressores que inibem ou matam os linfócitos T. Esses são os principais agentes utilizados para tratar ou prevenir a rejeição de enxertos.
Aí, entre esses fármacos, a gente tem essa tabelinha mostrando o fármaco e o mecanismo de ação. Um dos principais é a ciclosporina e tacrolimus, que bloqueia a produção de citocinas pelas células T através da inibição de calcineurina fosfatase e bloqueia também a ativação do fator de transcrição NFAT, né? Fator nuclear de células T ativas. Então, uma vez que a calcineurina seja necessária para ativar esse fator de transcrição, fator nuclear de células T ativas, esse NFAT, a ciclosporina ela inibe a ativação do NFAT e a transcrição, por exemplo, de interleucina 2 e de outros genes de citocina. Eles têm muita importância porque eles inibem a transcrição de determinados genes em células T, mas que fazem, então, codificam essa interleucina 2, que está muito relacionada com a parte de rejeição de transplantes. Aí tem também a mofetil-micofenolato, que bloqueia a proliferação de linfócitos pela inibição de síntese de nucleotídeo guanina dos linfócitos. Tem também a rampafcina, que é um fármaco imunossupressor que inibe a proliferação mediada pelo fator de crescimento de células T. Então, ela faz bloqueio de proliferação de linfócitos pela inibição de mTOR e da sinalização de interleucina 2. Várias vias de sinalização do receptor do fator de crescimento, incluindo a via do receptor de interleucina 2 nas células T, bem como sinais, né, de receptores de células T ou de outros tipos de receptores, como CD28, ativam a via mTOR, né, através da via P13K, KT, então levam à tradução de proteínas necessárias para a progressão do ciclo celular. Assim, através da inibição da função de mTOR, a rampamicina ela bloqueia a proliferação de células T. Então, basicamente, resumidamente isso, ela bloqueia a proliferação dessas células T e faz imunossupressão. Aí também tem outros tipos de drogas, como corticosteroides, globulina antimonócito, anticorpo antirreceptor de interleucina 2, CTLLA4 e G, anti-CD52. Cada um tem uma função específica dentro do tratamento da rejeição de transplantes, né? Tem também alguns tipos de antimetabólicos, que são toxinas metabólicas que matam as células T em proliferação. Tem bloqueio coestimulatório, que são fármacos que bloqueiam vias de coestimulação das células T, reduzem rejeição aguda de enxerto. Tem, né, esses fármacos anti-inflamatórios, como eu já tinha falado aí na tabela dos corticosteroides, que eles são frequentemente utilizados para reduzir a reação inflamatória, que ocorre muita reação inflamatória. E tem também, né, alguns protocolos imunossupressores atuais para poder melhorar a sobrevida desse órgão transplantado. Na terapia imunossupressora, ela leva ao aumento da suscetibilidade para vários tipos de infecções intracelulares. Porque imagina, você tem que fazer uma imunossupressão do paciente para ele não rejeitar aquele órgão. Então, ele acaba ficando com algum tipo de imunossupressão mais crônica, né? E paciente transplantado tem que tomar medicação pelo resto da vida. Então, é algo que, infelizmente, é uma consequência do estado, né, de transplante. Mas isso sempre a gente avalia o risco, né, e o benefício. Então, o benefício é muito maior do que o risco e por isso que a gente vê acontecer o transplante de órgãos e tecidos. Então, o tratamento da rejeição do transplante, ele é desenhado para suprimir a resposta das células T e a inflamação. Tem muitos medicamentos que são usados, como corticosteroides e ciclosporinas, que são um dos mais investigados e mais utilizados. E transplantes hematopoéticos, que a gente acabou não falando muito, né? Transplante de medula, enfim. Eles ativam fortes reações de rejeição e podem levar à imunodeficiência temporária nos receptores, que também, né, é um tipo de imunodeficiência adquirida que pode acontecer. Bom, pessoal, deixo vocês por aqui, que eu acho que essa aula já ficou gigante, mas não deixem de olhar o capítulo do ABAS, tá? Porque ele é muito completo e tem bastante informação, então às vezes alguma coisa ficou complicada de entender, vocês podem ir lá e consultar. Também deixei um link de um vídeo
que também fala sobre imunologia de transplantes, que às vezes pode ficar mais fácil de vocês entenderem. É isso, pessoal. Deixo vocês por agora. Tenham aí uma boa semana.